Quando a gente vai partir para uma mesa de RPG, a gente sempre logo lembra daqueles combates épicos, não importa o estilo, seja medieval, super-herói. Você imagina aquele seu grupo ali enfrentando um monte de inimigos ao mesmo tempo no campo de batalha e derrotando todos eles até que vai encarar o chefão. Mas na hora que a gente vai pôr na mesa, não é tão fácil assim, não fica tão dinâmico, talvez. Por isso que hoje eu vou trazer algumas dicas para você que quer fazer aquele combate épico contra muitos inimigos, mas tem dificuldade de deixar ele mais rápido, mais fluido. Então, chegou agora, rola a iniciativa! Bom, o combate contra hordas de inimigos nunca é fácil de administrar, mesmo para um mestre experiente, ele tem uma certa dificuldade. Se você ainda for enfrentar a horda do cafofo do necromante, aí, meu amigo, joga a toalha, desiste e passa para o nosso lado aqui. E você pode fazer isso agora, tá bom? Que a nossa horda tá aqui pronto para enfrentar você. Basta você se inscrever no canal e você passa aqui para o nosso lado e vem fazer parte da maior horda de mortos-vivos do RPG brasileiro. Eu acho, pelo menos. Mas se inscreve aí, tem o necromantezinho aqui no canto, só clicar nele, você já vem fazer parte aqui. E em qualquer momento que você achar importante, deixa o seu like se você gostar desse tipo de conteúdo e comente à vontade. Aqui é um espaço para se bater papo sobre RPG, trazer suas ideias. Se eu não coloquei alguma coisa, coloca suas ideias aqui também. Hoje eu vou trazer uma série de ideias que vale para muitos sistemas, então eu tenho certeza que vocês vão poder aproveitar essas ideias. Bom, como eu falei, o combate com hordas aí, se for contra nós, esquece. Mas se for contra qualquer outro tipo de inimigo, qual que é a primeira coisa que eu acredito que você tem que fazer como mestre com os jogadores? Primeiro de tudo, combinar com ele para essa próxima sessão, caso eles saibam, lógico, caso já tenha sido isso notícia, ou até mesmo fazer uma conversa offline com eles e fazer com que eles também, né, saibam que aquela informação é offline, né? Então vai muito da maturidade do seu grupo, se ele consegue ou não. Bater um papo para que eles fiquem focados ali e que eles até ajudem você em alguns momentos com algumas coisas. Então, realmente deixar celulares de lado, totalmente fora da mesa, sem que ter aquela tentação de estar olhando, né? Então, assim, o pessoal realmente focado no que está acontecendo. Por quê? Porque naturalmente já é lento. Se você tiver várias distrações, várias interrupções, por exemplo, muitas consultas sobre o que as magias fazem, então falar para os seus jogadores procurar se prepararem, saber o que suas magias vão estar fazendo para não ter que ficar questionando. E também ter aquele combinado de que a decisão que o mestre tomar vai ser a decisão que vai seguir pelo menos naquela sessão. E qualquer questionamento é feito depois no final para alinhar para uma próxima sessão. Para quê? Para não ficar aquele bate-boca, travando e tudo mais, porque naturalmente já é devagar. A gente vai tentar acelerar o máximo possível. Então esse combinado é importante. Essas dicas que eu vou falar agora vão ser 3, são muito ligadas ao medieval principalmente, então ela funciona muito bem para Dungeons & Dragons, Pathfinder ou mesmo Tormenta 20, mas não quer dizer que não funcione para outros sistemas, tá bom? Então qual que é a primeira ideia? A primeira ideia é que você deixe fácil tanto a iniciativa quanto os tokens. Se você usar tokens é muito importante. É legal que você identifique os tokens caso você esteja usando. Como? Bem simples, você pode pôr uma letra colada na base, por exemplo, se você tiver muitos orcs no mesmo campo de batalha, você pode colocar o orc A, B, C, D para facilitar quando os jogadores estiverem atacando e também para você fazer com que saiba quais você precisa descontar pontos de vida. Essas dicas é para umas hordas menores, que também a minha segunda parte dessa dica é que você faça uma iniciativa para cada tipo de monstro. Os jogadores fazem individual, cada um rola a sua iniciativa, e aí os monstros você rola num bloco só. Exemplo, tem orcs, rola para os orcs. Tem ogros, rola para os ogros. Tem um troll, rola só para o troll. Separadamente por tipo de monstro, tá bom? Isso facilita. E uma outra coisa também, faça eles virem por ondas, levas, tá? O que isso quer dizer?
Não faz, eles vão enfrentar 100 orcs, e joga os 100 orcs lá no tabuleiro. Não, vai ficar uma bagunça, ninguém vai saber o que é o que. Além disso, nem todos os orcs vão chegar juntos, eles podem estar compromissados com outra coisa, afinal, 100 orcs não vão estar mobilizados para derrotar 4, 5 aventureiros, pelo menos no início, né, até eles se mostrarem uma ameaça. Então, o que você pode fazer é realmente distribuir isso e fazer com que eles vão chegando por hordas. Então, na primeira leva chegam 5 orcs. Se passada 2 rodadas não tiver derrotado, chegam mais 5 orcs, mais 10 orcs e assim por diante, tá bom? Só tome cuidado para você começar devagar e qualquer coisa você vai adaptando o nível de dificuldade, você vai subindo a régua de dificuldade. Porque quando você começa fácil, é mais fácil você subir a régua do que fazer o contrário. Se você começa muito difícil, aí você vai ter que criar uma justificativa para o nível estar caindo. E aí dificulta bastante, fica bem irreal. Então, é natural que ele vá aumentando a dificuldade, porque podem chegar capitães, podem chegar um general, pode chegar um outro monstro mais forte para reforçar aquele combate. Além disso, faça um outro cálculo do combate de multidões, né? Tem uma outra dicasinha, um pouquinho a mais, que no capítulo 8 do livro do Dungeons & Dragons do mestre, ele ensina você a fazer um combate de multidão. O que é isso? Por exemplo, 9 orcs estão atacando um guerreiro. Eles têm mais 4 de bônus, mais a classe mais 5 de bônus e a classe de armadura do guerreiro é 19. Ou seja, eles precisam de um 14 ou mais para acertar. Lá já mostra uma tabela que 14 ou mais eles precisam de grupos de 3 orcs para conseguir ter a chance de um acertar. Você não vai rolar o dado para todo mundo. Você simplesmente vai considerar cada 3 grupos, um orc daqueles 3 consegue acertar. Seria uma média, tá? Então você vai pegar o monstro que você estiver utilizando e vai fazer isso. A melhor regra é que você não pegue monstros que tenham ataques múltiplos ou grandes habilidades especiais, tá? Porque aí dificulta bastante para você estar controlando todas essas habilidades especiais. Normalmente eles são os especiais de cada combate, por exemplo. Outra ideia bacana é que você deixe os tokens pela mesa e os jogadores ajudem a colocar os tokens. Assim eles sabem que mesmo derrotando e deixando ali perto, pode ser que venha mais daquele lá. Eles sempre vão ficar com a dúvida de quantos tem. Segunda dica, apesar de eu já ter dado um monte logo na primeira, mas vamos lá. É você transformar eles em enxames, né, ou grupos. Como que isso funciona? Você vai pegar o animal simples, o monstro simples e vai transformar ele em um enxame, que vai ocupar um espaço maior. Então você aumenta o tamanho dele de espaços que ocupa, aumentando também os pontos de vida e os dados de vida desse monstro, aumentando também o seu bônus de ataque e também o seu bônus de defesa. Normalmente, para cada categoria maior do que você tem já normalmente do monstro, então um pequeno para um médio, por exemplo, você sobe 2 o bônus de defesa e também a parte de ataques e resistências. Lembrando que daí você pode pôr, por exemplo, resistência a ataques, por exemplo, mais físicos, mais com armas, então corte, contusão, perfuração. Quando é um enxame, quando é um monte junto, ele acerta com menor eficácia, então ele ganha uma resistência, vai tomar metade do dano. Além disso, você pode aumentar o dano em cerca de 50% do que ele já dá normalmente, não mais do que isso, senão também começa a ficar muito difícil para os jogadores sobreviverem. Só que lembrando que quando ele chegar a metade dos pontos de vida ou menos, esse dano extra também se perde, porque ele tem menos monstros atacando os seus adversários, tá? Em D&D você encontra, por exemplo, enxames de morcego como exemplo, mas em Tormenta 20 também existe enxames de zumbis e assim por diante, né, que é chamado de hordas, se eu não me engano, aonde você já pode ter uma base do que construir. Só não vai me criar um enxame de Tarrasque, né, amigão? Porque aí não tem chance nenhuma e não daria muito certo, né? Isso, hordas, só para você ter uma ideia, é bem diferente de combates em guerra. A guerra, normalmente, do lado dos heróis, tem muito mais gente junto. Se você tem alguma dúvida sobre como funciona sobre guerra, eu já fiz um vídeo, eu vou deixar um card lá no final do vídeo, bem legal, com umas dicas sobre guerra daí para vocês. Outro ponto legal é que os enxames, eles ficam com alcance de acerto 0. Ele precisa estar ocupando o mesmo espaço que o jogador para poder estar dando dano nele, tá? Por quê? Porque é aquele monte de garras, por exemplo, de esqueletos acertando ao mesmo tempo que fornece o dano.
Então, por exemplo, se os jogadores se espalham no mapa, o enxame provavelmente vai conseguir acertar apenas um. Agora, se eles ficarem todos juntinho para aproveitar, sei lá, a aura do paladino, aí o enxame vai conseguir atacar todos eles na mesma rodada. Então vai variar muito de táticas de cada equipe, de cada grupo de aventureiros. E os enxames, pessoal, vamos lembrar que eles também não são afetados por magias com alcance pessoal ou mesmo condições de pessoal. Por quê? Você atinge o grupo. Uma magia diária causa o dobro de dano, tá bom? Porque ele vai afetar muito mais monstros que fazem parte do enxame. Mas ele também ganha aquelas vantagens, por exemplo, conter você não consegue, porque são tantos, mesmo que você pegue um, dois, não vai fazer diferença nenhuma em relação a todos os outros que estão atacando. Esse tipo de condição não funciona contra o enxame. E a última dica é sobre os Minions, né? Minions de verdade, tá? Essa regra aí surgiu lá no contestado D&D 4ª edição, né? Muita gente não gosta dele, ou não conhece, ou simplesmente fala mal porque é moda falar mal dele. Eu não joguei, então não posso falar, mas ele possui uma regra que diz que os Minions é aqueles monstrinhos com 1 ponto de vida, que eles vêm em quantidade para cima. É realmente para tornar aquele combate épico. Cada espadada ali derruba vários. E você pode usar até a regra que você faz tipo um trespassar no monstro. Você consegue passar o dano do que zera para um outro monstro que está próximo. Então aquela cena do seu guerreiro, daquele bárbaro passando o machado, derrubando todos eles, vários ao mesmo tempo, ocorreria se você usar a regra dos minions, né? Desde que você coloque eles com 1 ponto de vida. A defesa aumenta um pouco, normalmente você pode aumentar também 2 a defesa deles, ou um pouquinho mais, aumentar um pouquinho também a qualidade do ataque deles, mas eles só possuem 1 ponto de vida. A única coisa que eles ganham é, por exemplo, evasão. Então, qualquer um que obrigue ele a fazer uma salvaguarda para evitar o dano, ele tem evasão, e se ele passar, ele não sofre nada. Que é também para não ficar aquela várzea, né? Solta a magia que dá pelo menos metade do dano, você já vai derrubar um monte. Então, se passar no teste, alguns conseguem escapar, mostrando aí uma certa agilidade, ou a quantidade deles, na verdade, mostra que consegue se livrar mais facilmente. Se você quiser fazer os minions com mais pontos de vida, aí eu recomendo que você diminua um pouco a quantidade de minions aí e possa manter, por exemplo, a regra de 3 passar, mas aí também não vai ser nada tão épico. Ou você acha que o Batman, quando derruba aquele monte de gente que ele enfrenta, todos eles têm 50 pontos de vida? São tudo minions, com 1 ponto de vida ali que ele dá um soco e o cara cai. Tá? É o preparo do Batman ali, na verdade. Tudo isso é para contar história, tá bom, pessoal? Então isso é legal, vocês querem criar uma história bem mais épica, é interessante que os seus guerreiros, bárbaros e assim por diante derrubem um monte, só que também você vai pôr quantidade para cima dele. E o que você pode fazer para dificultar? Pô, Ale, só minionzinhos de 1 ponto de vida e o chefão? Não, você pode ter um capitão, um soldado, alguém mais sorte, sabe? Aquele cara que sai de trás, lá, que é um minion mais bombadão. É isso que você pode fazer. Para dificultar, por exemplo, um combate com o bárbaro que está em fúria, derrubando todo mundo, você pode colocar. Ou de repente a próxima leva de minions, em vez de ter 1 ponto de vida, tem 2 pontos de vida. Você já vai subir a régua de dificuldade, porque agora ele precisa dar mais dano para derrubar a mesma quantidade que ele estava derrubando antes. Então são algumas sugestões aí, e aí você pode ir alterando isso durante o combate, tá bom? Não precisa ser uma coisa fixa. Todos têm 1 ponto de vida, não vou mudar porque senão é injusto com os jogadores. Se tiver muito fácil e eles não estiverem se divertindo, não custa nada você dificultar um pouco aí e surpreender os jogadores. Não teria por que o vilãozão ter alguém mais forte dentro das suas fileiras de exército. Mas põe aí nos comentários o que você achou dessas regras aí de combate com horda. Dá para fazer algo épico, algo mais rápido, que não fique tão amarrado aí, rolando um monte de dados, né, para cada um dos inimigos? Se faltou alguma sugestão que você joga na sua mesa, coloca aí nos comentários ou em outro sistema que eu não citei aqui. Fica à vontade, vamos bater aquele papo, cada um vai trazer uma ideia e de repente a gente adapta para os sistemas preferidos aí, as ideias que estão trazendo aqui no canal, tá bom? E se você ficou até agora no vídeo e ainda não é inscrito, meu amigo, se inscreve no canal, aciona o sininho, o Necromante apareceu aqui no meio, clica nele e vem fazer parte da legião de mortos-vivos que mais cresce no Brasil, de RPG aqui pelo menos. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!